Fala pessoal, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Estamos numa série estudando as 7 cartas do Apocalipse. Na verdade, é a primeira série em que nós estamos, digamos assim, um pouco mais profundos no quesito teológico da coisa. Estamos estudando alguns detalhes aqui dessas cartas que muito nos ensinam. E antes de nós entrarmos no texto, já te convido a deixar um like nesse vídeo. O seu like é muito importante para essa transmissão alcançar e abençoar muitas pessoas. Te convido também a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e permanecer conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Para você que está chegando hoje, todos os nossos devocionais ficam salvos, inclusive essa série que nós estamos fazendo. Já falamos, por exemplo, da igreja de Éfeso, da igreja de Esmirna, da igreja de Pérgamo, e hoje vamos falar da igreja de Tiatira. Igreja de Tiatira, Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 18 ao 29. Essa é considerada, dentre os relatos ali das cartas do Apocalipse, esse é o que tem um texto mais extenso, mas nós permaneceremos dinâmicos aqui. Sempre ressaltando inicialmente o contexto da cidade, para que você consiga compreender alguns símbolos que passam da comunicação do coração de Jesus para os cristãos que estavam naquele lugar. Você já deve ter percebido que cada uma dessas cidades enfrentava um determinado tipo de desafio. E em Tiatira, por exemplo, Tiatira era uma cidade que era uma grande rota comercial do Império Romano. Na verdade, ali em Tiatira havia uma espécie de correio imperial. Então, além de ser uma grande rota comercial, a comunicação de todo o império passava pela cidade de Tiatira. E esta cidade, ela também tinha muitos grêmios comerciais, muitas cooperativas comerciais. Por exemplo, cooperativa do lã, do couro, do linho, do bronze, dos alfaiates, dos vendedores de púrpura. E esse é um ponto essencial para você entender o contexto da igreja de Tiatira. Por quê? Porque dentro desses grêmios comerciais, dessas cooperativas comerciais, algumas divindades eram cultuadas. Cada cooperativa tinha uma divindade pagã que era cultuada. Por que isso, Tiago? Porque eles acreditavam, de algum modo, que cultuando essas divindades, eles obteriam mais lucro, eles obteriam sucesso. Então, para fazer parte desses grêmios, dessas agremiações empresariais que geravam muito lucro financeiro, era preciso adorar outros deuses que não o Deus de Israel. Então os cristãos, à medida em que as pessoas ali eram pagãs e iam se convertendo ao cristianismo, elas eram expulsas desse grêmio. Afinal de contas, o cristianismo é um credo monoteísta. Nós cremos que só existe um único Deus e o nosso Deus fala para não adorarmos nenhum outro Deus. Então os cristãos eram expulsos e passavam por grande dificuldade financeira por conta disso. Inclusive esse, na verdade, é um dos cenários que muitos teólogos afirmam que viveremos no tempo da grande tribulação. A Bíblia, inclusive, fala aqui em Apocalipse, em outro trecho, que não será permitido comprar nem vender, a não ser que você tenha a marca da besta. E a despeito de todas as discussões, do que seria ou não seria essa marca da besta, não é o nosso tema hoje, mas você vê que nós passaremos sim por um determinado nível de cancelamento que vai impedir inclusive a saúde financeira daqueles que servem a Deus. Tiago, e aí, quando acontecer isso, como é que nós vamos viver então? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou me alimentar? Como é que eu vou sustentar minha família? Nós cremos que viveremos debaixo da provisão de Deus, como sempre vivemos. Você não vive a provisão de Deus só quando falta as coisas. Quando você está lá com saldo verde na conta, azul, né? Verde não, azul. Quando você está com saldo azul na conta, quando você está ganhando muito dinheiro, quando você está comprando a casa dos seus sonhos, quando está fazendo a viagem dos seus sonhos, também é fruto da provisão de Deus, porque em todos os dias Deus nos sustenta. Amém, gente? Então, dado esse contexto, olha o que diz o versículo 18, Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo
e os pés como bronze reluzente. Gente, olha que interessante. Jesus, em cada carta, ele vai se apresentando como uma figura específica. Já viu, por exemplo, lá em Éfeso, né? Aquele que segura as 7 estrelas. Em Esmirna, se não me engano, aquele que morreu, mas ressuscitou. Em Pérgamo, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E aqui em Tiatira, Jesus se apresenta como aquele cujos olhos são como chama de fogo. Por que que isso ocorre? A igreja de Tiatira enfrentava um grande problema interno no que diz respeito à tolerância do pecado. Note, observe, toda igreja tem pecador. Eu sou pecador. Eu faço parte de um credo religioso. Eu reconheço que eu sou pecador se eu falho. Todos vocês que estão aqui, todos nós somos pecadores. Agora, uma coisa é você ser um pecador que luta contra o pecado. Outra coisa é você ser um pecador em rebelião contra Deus. Ou seja, você nem luta mais contra o pecado. Você já colocou o pé na jaca e não há na sua vida uma mínima tentativa de viver de acordo com a vontade de Deus. Entende? Então estava acontecendo isso na igreja de Tiatira. E por que que Jesus se apresenta como os olhos que são como chama de fogo? Porque ele é aquele que vê todas as coisas. Gente, existem diversos pecados. Interessante que lá no discipulado da nossa igreja tem uma aula que eu falo sobre pecado, pecadinho, pecadão, né? E é interessante que, como muitas vezes nós associamos pecado, pecadinho, pecadão, à reverberação social desse pecado. Ou seja, um pecado que tem uma reverberação social muito grande, muito grave, nós consideramos o pecado grande. Mas aquele que as pessoas não dão tanta importância, que não mancha tanto a nossa reputação, nós consideramos como um pecado pequeno. Porém, uma outra forma de ver os pecados é aqueles que socialmente não são percebidos, mas que apodrecem a nossa vida espiritual. Por exemplo, os pecados relacionados ao ego, digamos assim, só para você entender, né? Orgulho, inveja, vaidade, muitas vezes são pecados que se alojam na nossa alma e nós conseguimos até disfarçar diante das pessoas. Será que você já teve, por exemplo, um amigo, uma amiga que sempre te invejou e você só foi perceber muito tempo depois? Ou às vezes até a pessoa até confessa para você, né? Olha, eu te invejava, mas depois eu fui entender, fui te conhecer e tal, aí passou aquele sentimento no coração. Porque as pessoas conseguem disfarçar com mais facilidade esses tipos de sentimento, embora o sentimento vaze, né? A gente tem essa frase lá do nosso pastor, o pastor Diogo, que fala assim, sentimento vaza, de fato ele vaza. Mas note que tem algumas questões da nossa alma que, socialmente falando, são muito fáceis de esconder. Porém, Jesus é aquele que tem olhos como chama de fogo, ou seja, ele é aquele que vê todas as coisas. E no final das contas, gente, nós não devemos satisfação do nosso pecado aos homens, às outras pessoas. No final das contas, nós devemos satisfação a Deus. Então, Deus, a quem nós devemos satisfação, ele tudo vê, ele tudo sabe. Não adianta nós escondermos e termos uma aparência, uma máscara, uma armadura diante dos homens, mas estarmos podres diante de Deus, porque no final das contas é a Deus que nós prestamos satisfação. Então Jesus é esse cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Essa expressão, bronze, os pés como bronze reluzente, fala sobre a autoridade de Jesus para esmagar inimigos e emitir juízo. Gente, só tomar um golinho de água aqui, não é meu costume. Inclusive, eu não gosto de gente que faz vídeo e toma água no meio do vídeo, mas eu tô com a garganta bem seca mesmo, me perdoem. Muito obrigado pela tolerância. Seguindo aqui, versículo 19. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Observe. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Isso nos mostra que a nossa caminhada espiritual ela precisa ser de desenvolvimento. Preste bem atenção. O tempo passa para todos, mas a maturidade não chega para todos. Eu aprendi uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. E por gentileza, se você não entendeu o que eu falo agora, tome nota, escreva, reflita depois e eu sei que Deus vai falar no seu coração. O futuro, ele não é só um tempo. O futuro é um lugar.
O futuro não é só um tempo. O futuro é um lugar. Você conhece alguém cujo tempo passou, mas a pessoa permanece presa no passado? O tempo passa para todo mundo, gente. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a semana se repete, os meses passam, os anos passam, para todo mundo. Porém, embora o tempo passe para todo mundo, algumas pessoas permanecem presas no passado. Você entende isso? Então o futuro não é só um tempo, o futuro é um lugar. Um lugar para onde nós devemos ir no momento certo. Se você antecipa o futuro, isso tem a ver um pouco até com ansiedade, né? A pessoa que está no presente, mas vive no futuro e está presa no futuro. Futuro é um lugar para você ir no tempo certo. Basta cada dia o seu mal. Então, tempo de igreja, tempo de cristianismo. Tiago, ouço a palavra de Deus já desde que eu sou criança. Minha mãe, meu avô, minha avó, meu pai, meu tio me levava lá. A questão não é o quanto de tempo você tem conhecendo uma doutrina, conhecendo um credo religioso, conhecendo uma ideia. A questão é o quanto você tem amadurecido diante desse conhecimento, ou seja, o quanto que esse conhecimento tem gerado uma transformação progressiva no teu ser. Compreende, gente? Então, olha que Jesus, note que em cada carta, Jesus ele vai trazendo aqui alguns elogios e algumas críticas. Aquilo que Jesus elogia, nós temos que pegar para a nossa vida. E Jesus elogia o fato de que sei que você está fazendo mais agora do que no princípio, ou seja, não houve apenas um novo nascimento, uma nova vida, mas houve um desenvolvimento, houve um fortalecimento, houve um crescimento espiritual. Então, se você está estagnado espiritualmente, você precisa urgentemente rever essa questão na sua vida e voltar a caminhar. Como diz a palavra de Deus, a jornada do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até se tornar dia perfeito. Esse texto faz alusão ao nascer do sol. Quando o sol vai nascendo, a luz ela é bem fraquinha, ela vai crescendo, crescendo, crescendo até o ápice do dia, né? O meio-dia, que é quando o sol brilha fortemente. Assim também deve ser a nossa caminhada. Um desenvolvimento, um crescente, de modo que com o passar do tempo, nós possamos progredir e não regredir. Versículo 20 diz assim: no entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Gente, eu percebi esses dias que tem muitas pessoas aqui no devocional, que algumas até, inclusive, sou grato a Deus por todos que estão aqui, algumas pessoas, inclusive, que não são, digamos assim, de uma igreja, né? Não, Tiago, não frequento uma igreja, mas conheci os seus devocionais, estou aqui diariamente, Deus tem me abençoado, Deus tem falado comigo, e glória a Deus pela sua vida. E eu percebi que tem uma boa quantidade de pessoas assim. Então, alguns termos do evangeliquez, né? Às vezes quem já está numa igreja há muito tempo entende, mas quem não tem esse costume de estar lendo a Bíblia com frequência, talvez não compreenda. Então eu vou te explicar aqui quem é essa tal Jezabel que ensina coisas erradas, ensina imoralidade sexual e alimentos sacrificados aos ídolos. A Jezabel, gente, era uma rainha, era esposa de Acabe, era uma rainha pagã, tá? De outra nação. Ela se casa com Acabe, que é o rei de Israel. E quando ela se casa com Acabe, ela tem uma certa dominância sobre a vida de Acabe, a ponto de que, na prática, ela é quem governava Israel. E Jezabel, por ser pagã, ela não acreditava em Deus, não servia a Deus, ela servia a muitos outros deuses. E ela acaba levando a nação de Israel a adorar os deuses dela. Você se lembra aqui daquela história de Elias contra os 400 profetas de Baal? Então, esses 400 profetas de Baal estavam ali muito pela influência de Jezabel, que fez a nação de Israel adorar a Baal e a Azerá, ou Ashera, que é considerada ali na mitologia pagã a esposa de Baal, né? Então, Jezabel trouxe muito dano espiritual a toda a nação de Israel. Inclusive, Jezabel ela pega a grande maioria dos profetas de Deus, profetas do Senhor mesmo, que estavam em Israel naquela época, e ela começa a dar um cala-boca, né, para aqueles profetas. Aqui no Brasil, por exemplo, é muito comum que alguns políticos paguem veículos midiáticos para que esses veículos midiáticos não falem
da corrupção desse político. Né? Aí tem de todo lado, tá, gente? Todo lado. Esquerda, direita, centro, cima, baixo. Infelizmente, a corrupção no Brasil ela é sistêmica. Mas não é só no Brasil, não. No mundo todo tem isso. E é muito comum o político dar o chamado cala-boca. Né? Então, o político faz um monte de coisa errada, mas o veículo de mídia não divulga. Por quê? Porque ela está recebendo ali uma verba, um favorecimento, alguma coisa por trás, que é o chamado cala-boca. Então, Jezabel, ela fazia isso com os profetas de Deus. Ela comprava os profetas de Deus, dando-lhes benefícios. A Bíblia fala que eles comiam na mesa de Jezabel, ou seja, viviam na corte, no palácio do rei, né? Uma coisa gloriosa. E por conta disso, eles se calavam e não denunciavam os pecados da nação. Então observe que esse texto aqui é escrito milênios depois milênios não, escrito, perdão, chega a milênios não, mas é muitos séculos depois da vida de Jezabel. Por que Jesus usa novamente a figura de Jezabel para falar que ela se infiltrou na igreja de Tiatira? Olha que interessante, gente. Jezabel, o nome dela significa puro. O nome de Jezabel significa puro, pureza. Mas Jezabel é uma pessoa que trouxe contaminação. Isso fala de uma vida espiritual que tem pureza no nome, pureza na aparência, mas que a vida espiritual está cheia de imoralidade. Uma das figuras que a Bíblia traz sobre alguém que está perdido espiritualmente é a figura do sepulcro caiado. Né? Quem conhece aqui, quem sabe aqui o que é um mausoléu? Se você, infelizmente, né, já perdeu um parente, algum amigo próximo, você vai ali no cemitério e quanto mais condição financeira a família tem, mais ela quer ali embelezar aquele ponto onde o seu parente, o seu familiar foi enterrado, para que frequentemente, quando elas forem lá homenagear aqueles parentes, a lembrança seja de um lugar belo, um lugar aconchegante, um lugar que a pessoa possa meditar ali, pensar, né, ter a memória da pessoa que se foi. Mas todos os cemitérios, todos os túmulos do mundo, por mais belos que eles sejam por fora, por dentro existe um corpo que está morto e que com o passar do tempo vai se decompondo. Da mesma forma, muitas vezes, infelizmente, nós pensamos tanto na imagem externa que acabamos cuidando apenas dela. Aí temos uma aparência de pureza. Olha só, o nome de Jezabel significava pureza. Né? Você vê, não, Jezabel, pureza, o nome é pureza. Mas na verdade ela estava cheia de moralidade sexual. Ou seja, é uma vida espiritual onde as pessoas se preocupam com a aparência e perdem a essência. Eu falo de moralidade sexual porque é o que o texto especificamente trata, mas, gente, essa não é a única área da nossa vida onde muitas vezes caímos, entende? Talvez você não tenha problema nessa área em específico, mas outras áreas da sua vida estão apodrecendo. Por quê? Porque nós nos preocupamos muito mais com a aparência do que com a essência. Fala assim, Thiago, se eu não me preocupar com a aparência, eu vou ter um dano social muito grande, de fato. A nossa sociedade hoje ela valoriza tanto a aparência que se você não cuidar da aparência, se você não cuidar da tua rede social, não cuidar da roupa que você veste, não cuidar da forma como você se apresenta, você corre risco de ser excluído. Porém, isso não pode tomar a primazia da nossa vida. Não pode ser a prioridade da nossa vida. A prioridade da nossa saúde tem que ser a espiritual, a interior. Uma curiosidade aqui, gente, um parêntese, é que o tabernáculo de Deus, se você for ver, coloca no Google depois, assim, ó, tabernáculo de Moisés. Você vai ver algumas figuras que são réplicas do tabernáculo que Moisés fez. Quando Moisés fez o tabernáculo, ele fez baseada numa direção de Deus. Deus foi o próprio arquiteto, Deus foi o próprio designer de toda a arquitetura do tabernáculo. E o tabernáculo ele é muito simples por fora e muito bonito por dentro. Isso nos ministra. Pelo fato de que a nossa principal beleza precisa ser a interior. Claro, reitero, essa não é uma palavra contra o cuidado estético. Se você pode se cuidar, você deve se cuidar, inclusive, né? Você quer, quero cuidar do meu cabelo, da minha barba, dos meus olhos, da minha pele, do meu biotipo físico, da minha saúde. Maravilha, jogue duro, não é contra isso que eu estou falando. Porém, isso
não pode ser o primeiro lugar. O externo não pode ser o primeiro lugar. O principal precisa ser a sua essência, porque infelizmente, muitas vezes perdemos a essência nos preocupando demais com a aparência. Então, basicamente essa, né, era a questão ali da doutrina de Jezabel. Gente, avançando aqui, olha o que Jesus fala, versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Olha, tem muita coisa a mais aqui no devocional que eu já pulei, né? Por exemplo, esse material que eu estou utilizando para conversar com vocês aqui no devocional, eu fazia o discipulado da nossa igreja, essa aula aqui deu quase 2 horas. A gente está fazendo um devocional rapidinho. Mas é interessante, gente, é que existem 3 fases do tratamento de Deus. 3 fases do tratamento de Deus conosco. A primeira fase é, primeiro, Deus nos trata com misericórdia. É muito difícil, não é impossível. Tem situações, mas é muito difícil que quando você comete um pecado, a consequência do seu pecado seja imediata. É muito difícil. Né? A gente pode pensar que, por exemplo, um crime de homicídio, talvez o retorno vem muito rápido porque a lei humana, né, a polícia vai investigar, a justiça vai julgar, você vai ser preso, você vai sofrer sanções sociais, mas a grande maioria dos pecados, né, o homicídio é algo que, embora o Brasil seja um país muito violento, a grande maioria das pessoas nunca vai chegar nem perto de cometer. Mas a grande maioria dos pecados, a consequência deles não vem de imediato. E Deus vai dando esse prazo de misericórdia. Agora, quando nós não voltamos a Deus, não nos arrependemos na primeira fase, que é a fase da misericórdia, aí entra a segunda fase, que é a fase da disciplina. E quando nós desprezamos a disciplina do Senhor, vem a terceira fase, que é a fase do juízo. Então, quando você lê aqui comigo no versículo 22, por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Por que que Deus faz isso? Para que através desse juízo, o coração da pessoa se quebrante, se arrependa e ela volte para o Senhor. E ela tenha um bom final. Quando nós vamos ouvir, gente, alguns testemunhos, na verdade, a grande maioria das pessoas que um dia teve um encontro com Deus, esse encontro com Deus foi muitas vezes no pior momento da sua vida. Né? Você, Tiago, eu perdi tudo, perdi casamento, perdi finanças, perdi emprego, perdi status, perdi tudo. E aí, de repente, o Senhor me encontrou. E começa o testemunho da pessoa. Né? Por quê? Porque muitas vezes Deus começa a fechar as portas da vida e as coisas começam, entre aspas, a dar errado pra gente, porque Deus prefere que você tenha uma perda momentânea, mas que a tua eternidade seja salva, do que você dar certo nessa vida passageira, mas ter uma eternidade condenada no inferno. Então, muitas vezes, gente, o tratamento de Deus é duro porque a enfermidade é grave mesmo, sabe? Se você se corta, está ali cozinhando frango na cozinha de casa, olha só, aquele famoso frango assado, grelhado, está cortando e fatiando o frango, passou um pouquinho da faca ali na pontinha do seu dedo. Você bota um band-aid, você lava ali com água, faz toda a asepsia do lugar, é algo simples. Mas e se você tem um câncer? Aí você tem que ir para um tratamento mais agressivo, uma quimioterapia, entende? Algo que muitas vezes vai te requerer tempo, investimento financeiro, vai requerer força biológica só porque o tratamento não é fácil, porque é algo mais profundo. Então, feridas superficiais você trata com band-aid. Câncer profundo você tem que tratar com quimioterapia. Dessa mesma forma, muitas vezes Deus traz alguns tratamentos para a nossa vida que são dolorosos, mas que são para o nosso bem. Porque um band-aid não iria funcionar. Tiago, eu estou passando por um tratamento desse de Deus na minha vida. Arrependa-se agora. Volte agora para o Senhor. Mude de vida. Quanto mais rápido você atender ao chamado do Senhor, mais rápido essa fase vai passar e as coisas vão fluir na direção do que Deus já preparou para você. Certo? Olha o que diz aqui também, gente, versículo 23. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras.
Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Gente, só um parêntese sobre esse versículo 24, que ele é muito curioso, né? Olha o que Jesus fala. Como eles dizem, os profundos segredos... Perdão, volta aqui. A vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Por que tem escrito isso aqui? Vou trazer só um parêntese. Havia uma heresia naquela época na igreja de Tiatira, em outros lugares também, mas na igreja de Tiatira, e havia uma heresia, digamos assim, era uma visão gnóstica do cristianismo, que é uma visão herética, tá? Uma visão contrária ao que a Bíblia ensina. E essa heresia, de modo bem resumido, eles ensinavam o seguinte: para você vencer o pecado, você tem que primeiro experimentar o pecado, para saber o que o pecado é, e depois você vencê-lo. E infelizmente, muitas pessoas acabavam perdidas no pecado porque entravam nessa heresia. Mal comparando, seria como se eu dissesse hoje assim: olha, para você saber que as drogas são ruins, você tem que se drogar. Imagine, gente, que loucura. Se isso fosse verdade, meu Deus do céu, a grande maioria das pessoas que entram nessa vida das drogas, vocês veem o resultado, eles não conseguem sair mais, infelizmente. Entra pro crime, infelizmente, né? Os danos são a saúde, a vida, meu Deus, é tanta coisa. Então note que eu, por exemplo, nunca utilizei drogas, mas eu sei que as drogas são ruins. Tiago, como é que você sabe? Primeiro, estudos científicos. Segundo, observação. Eu vejo o que acontece na vida de quem usa, entende? Então, mesmo que eu nunca tenha utilizado, eu consigo saber os efeitos e ver se é bom ou se é ruim. Então, essa heresia aqui estava destruindo muitas pessoas da igreja de Tiatira, porque eles pregavam... Claro, gente, essa é uma heresia, tá? Isso aqui é lobo em pele de cordeiro, um dano que estava acontecendo na igreja de Tiatira. Eles pregavam que a pessoa, para vencer o pecado, ela tinha que primeiro ter uma experiência com o pecado. E nessa brincadeira, muitas pessoas acabavam destruídas espiritualmente. Então, por isso que Jesus fala aqui, ó, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu não porei outra carga sobre vocês. Tá bom? Versículo 26, e aí a gente já vai 26 até o 29 aqui para encerrar. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Note que Jesus vai sempre fechando as cartas para essas igrejas de Apocalipse com uma promessa. Olha, se você for fiel a mim, você vai conseguir, você vai conquistar isso, vou te dar isso. A vida com Jesus, o chamado de Jesus, a vontade de Jesus sempre é muito melhor do que as propostas que o mundo tem para nós. Todas essas propostas que o pecado tinha eram propostas passageiras de prazer. A eternidade toda dessas pessoas seriam de condenação. Mas aqueles que fossem fiéis nessa vida por um curto espaço de tempo receberiam uma vitória eterna no Senhor. Faça a sua escolha por servir a Deus, por abraçar a vontade de Deus, por abraçar os propósitos de Deus na sua vida. É a melhor escolha que você pode fazer em toda a sua existência. Amém, gente? Vamos orar juntos? Santo Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Eu quero te pedir para que o Senhor Deus fale aos nossos corações, nos detalhes do nosso espírito, aquilo que nós precisamos de fato refletir, melhorar, trabalhar, meu Deus, para vivermos a sua vontade, da sua forma, no seu tempo. Espírito Santo, te peço, Pai, livramento, especialmente para os que estão aqui orando comigo nesse momento. Te peço a tua bênção, o teu favor, a tua direção e sensibilidade no espírito para ouvir, para discernir, para obedecer a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Gente, like no vídeo, o seu like é muito importante para essa transmissão abençoar, alcançar e abençoar outras pessoas. Se inscreve aqui no canal, tamo junto sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã. Você me encontra lá no Instagram, @tbatista8, mas antes de sair daqui, deixa um comentário sobre qual foi a parte que mais falou o seu coração nesse devocional, tá bom? Shalom na tua vida, a gente se vê por aí, até a próxima, tchau, tchau.